Olá, esse é o Panorama de Mercado do mês de março de 2022. Eu sou Rogério Barrocal, assessor de investimento e planejador financeiro, e vou mostrar para você todos os eventos mais importantes que aconteceram no mês de fevereiro e falar um pouquinho sobre as perspectivas para o mês de março de 2022. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2022 e esse mês, excepcionalmente, estou gravando o vídeo um pouco antes do que normalmente eu faço, né? Que eu gravo geralmente entre o dia 5 e dia 10 do mês, ah, muito em função do feriado que nós estamos vivenciando de carnaval. Então sobrou um pouquinho mais de tempo, deu para fazer esse vídeo um pouco antes. Tá bom? A pauta de hoje eu vou falar um pouco sobre as questões mundiais, um pouco do Brasil e sobre as perspectivas futuras. Eu não poderia deixar de iniciar esse vídeo fazendo uma breve explicação sobre o sentimento, né, que eu tenho atualmente de que essa guerra que foi deflagrada entre Rússia e Ucrânia nos últimos dias me deixa muito triste como ser humano, mostra que a humanidade ainda tem muito que evoluir, porque é inadmissível que nos tempos que vivemos a gente precisar de uma guerra para resolver qualquer questão. E o maior problema, agora não falando de investimento, mas sim da situação, é que numa guerra a gente nunca tem um lado que tem razão, não tem nenhum lado que está certo e todos perdem. Então é muito triste para a humanidade e eu não podia deixar de fazer esse relato sobre a minha tristeza com tudo que está acontecendo. Espero que acabe logo, espero que o número de mortes seja o menor possível. E não falo isso por questão de investimento, falo isso por uma questão realmente humanitária. Então, dando início ao nosso vídeo, né, e sobre o tema para o qual eu tenho certeza que vocês gostariam de saber, vamos falar sobre as finanças, né? No mundo, né, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela traz para os investimentos algumas questões relevantes. A primeira delas é a incerteza. Então o mercado fica mais estressado, a volatilidade tende a aumentar muito e a grande pergunta que ainda não tem resposta é a duração dessa guerra. Vai ser uma guerra curta, uma guerra rápida ou teremos uma guerra de impactos maiores? Na última semana que se passou, o mercado, de uma forma geral, reagiu mal no primeiro momento com a guerra, mas logo na sequência o mercado começou a se recuperar muito forte, principalmente sexta-feira os mercados foram muito bem, um desempenho muito acima do que eu imaginava que seria. E as razões disso é porque ainda não se sabe exatamente qual o impacto real da guerra e quanto tempo isso vai levar. Quanto menos tempo essa guerra durar, melhor para os investimentos. De uma forma geral, se a guerra se prolongar, automaticamente as incertezas aumentam, os prejuízos também e as cadeias produtivas podem ficar ainda muito mais afetadas. Então, é muito melhor para todo sentido que essa guerra dure o mínimo possível. A guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe para nós brasileiros uma questão que já tinha acontecido lá em 2015, quando a Rússia também apresentou alguns problemas e instabilidades políticas, né, que como o Brasil briga diretamente com a Rússia, com a Índia, com a China pelos investimentos, porque somos um país emergente, a gente percebe que toda vez que a Rússia tem problemas, há uma injeção de capital na nossa economia muito grande. Então tem muito recurso entrando na economia brasileira que impulsiona o nosso mercado no primeiro momento. E esse dinheiro certamente é dinheiro que foi tirado da Rússia e está vindo para o Brasil. Tá? Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela pode causar problemas de demanda de produtos, né, de falta de, desculpa, não de demanda, mas de oferta, falta de produtos por conta de quebra de cadeias produtivas. E na questão dos Estados Unidos, para o mês de março, o mercado todo já trabalhava com a ideia de um aumento na taxa de juros americana bem forte em março, em função da inflação americana estar nos níveis mais altos dos últimos 30 anos. Entretanto, como agora a gente tem esse cenário de guerra, automaticamente existe uma menor propensão a riscos,
A tendência é que os investimentos sejam diminuídos ou até mesmo zerados até que essa guerra termine. Isso traz um impacto forte no PIB mundial, uma diminuição da atividade econômica de uma forma geral. E essa diminuição da atividade econômica pode ser ainda mais agravada se houver um aumento muito forte da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, o mercado também trabalha com a probabilidade de que o Fed ele não aumente os juros na mesma proporção que seria antes de ter a guerra. Isso pode ser bom para os mercados de uma forma geral, por incrível que pareça, né? Os mercados podem entender isso como sendo bom. Por quê? Porque vai evitar que haja uma retração da economia americana já a partir de março em função desse aumento de juros. Por fim, a atividade econômica da China, que a gente já vinha falando no mês de dezembro, janeiro e fevereiro também, de que a China começava a demonstrar um interesse em pôr estímulos na economia chinesa para aumentar a sua atividade econômica, ela agora também tende a ter um maior estímulo para tentar manter a economia estável, uma vez que a Ásia como um todo está sofrendo uma volatilidade muito grande em função da guerra. Então, se você tem investimentos nos países asiáticos, saiba que nesse momento vamos ter muita oscilação e como eu sei que a posição na carteira de cada um de vocês que tem essa posição, ela é pequena, eu não recomendaria fazer nada nesse momento, mas saiba que haverá uma variação muito grande, uma volatilidade muito grande em função de todo esse cenário. Se essa guerra perdurar por mais tempo, aí talvez faça sentido a gente diminuir as posições internacionais e também as posições em Ásia, tá bom? Mas, por hora, no momento atual, melhor é não fazer nenhum movimento brusco, porque ainda há uma incerteza muito grande no mercado. Passando para o Brasil trouxe um aumento muito forte, muito rápido da taxa Selic. A taxa Selic agora já está em 10,75, com viés de alta ainda. Isso, por si só, já traz uma atratividade muito grande pelo nosso mercado para os estrangeiros. Além disso, com a crise na Rússia, muito dinheiro veio para o Brasil. Esse fluxo muito forte de coisas da ordem de 6 bilhões de reais até a terceira semana de fevereiro, 6 bilhões de dólares, me desculpe, de entrada de capital no Brasil, desde a terceira, pelo menos esse é o dado da terceira semana de fevereiro, faz com que a Bolsa Brasileira suba forte ao longo do ano e o dólar esteja bem fraco. Então o dólar já cai mais de quase 13%, 13,08% se eu não me engano, exatamente, eu vou mostrar daqui a pouco o número, no ano de 2022, fazendo com que a moeda brasileira seja a moeda de destaque no mundo ao longo deste ano. Aqui é o quadro do dólar, então o dólar está, a moeda brasileira se valorizou 13,08% até o dia 23, de fevereiro de 2022. É uma valorização muito expressiva, o dólar inclusive o dólar futuro chegou a bater quase R$5 na quinta-feira passada, antes do início da guerra. E depois do início da guerra, ele voltou a se valorizar o dólar em relação ao real, algo em torno de 2%. Mas a gente acredita que o dólar ele estava, na verdade, muito caro. Não quer dizer que agora ele esteja barato. Então, algumas pessoas já me perguntam se é um momento de comprar dólar. O dólar deve ser entendido, encarado como uma moeda forte que sempre faz sentido a gente ter um pouco de dólar nas nossas carteiras. Mas comprar dólar num momento de especulação para achar que está comprando barato ou caro é muito difícil acertar esse timing. Por quê? Porque em função da condição macroeconômica brasileira, dos fundamentos da nossa economia, muitos economistas defendem que o dólar deveria estar na casa de 4,50 a 4,80. Então, o dólar a 5, 5,10, que é o que está agora, pode dar uma falsa sensação de que está barato, porque a gente viu o dólar bater 5,50, 5,60 ao longo do ano passado e não descer desse patamar. Ele pode cair mais, como pode também não cair, né? Então, o dólar é sempre uma incógnita, a gente nunca tem uma resposta fácil para o dólar, porque ele envolve diversas variáveis, inclusive a especulação
que é muito grande em torno dessa paridade real-dólar. Portanto, se você não tem posição em dólar, sim, pode ser um bom momento para começar a fazer uma posição em dólar, mas não quero dizer com isso que o dólar esteja barato ou que seja o fundo do poço do dólar. Muito pelo contrário. Há espaço para o dólar cair ainda mais, principalmente o ano que vem, quando a gente tiver o cenário de eleição resolvido e quando a gente finalmente começar a endereçar as reformas administrativa e tributária que o Brasil precisa resolver para poder liberar espaço no orçamento para investimentos e crescimento da nossa economia. Falando um pouco então da renda fixa e principalmente da taxa de juros no Brasil, no começo do ano eu mostrei para vocês aqui a projeção do Boletim Focus, que nos dava a sinalização de que 2022 terminaria com o Selic na casa de 11,5% e IPCA na casa de 5%. Entretanto, o IPCA vem superando as expectativas e frustrando os analistas, porque ele está resilientemente forte. Então, o IPCA continua muito alto e surpreendendo sempre para cima. Automaticamente, isso eleva as projeções de todos os analistas quanto à Selic para o final de 2022. Atualmente, o mercado trabalha com a Selic em 12,25% para o final de 2022. Então, enquanto esse cenário de projeções sempre aumentando, tanto para a Selic quanto para a resistência que a gente vai ter do IPCA, né, quanto da inflação, não é recomendado você fazer uma posição muito grande em renda fixa pré-fixada. Tá? Por quê? Porque o pré-fixado ele tende a ter melhores taxas mais para frente, conforme a taxa Selic vai aumentando. Então, após a próxima reunião do Copom, vai ficar mais claro para a gente saber até onde o Banco Central pretende aumentar a taxa de juros, né? Para onde que o Banco Central tende a levar a Selic. Ele já sinalizou na última reunião que os aumentos não serão da mesma magnitude que foram até agora, mas também sinalizou que vai ter mais de um aumento ainda. Então, a gente deve ter aumento nas próximas 2 reuniões do Copom, e a taxa pode superar, inclusive, esses 12,25, que é a expectativa atual do mercado. Para 2023, o mercado ainda trabalha com Selic na casa de 8% e com uma inflação na casa de 3,5%. Percebam que em todos os cenários montados, a gente tem um PIB variando muito pouco, ou seja, crescendo muito pouco para 2022. Parece um consenso do mercado de que o PIB não vai crescer esse ano e de um crescimento bem pequeno para 2023. Essa é uma variável que eu acredito ainda que pode surpreender muito. Os resultados do quarto trimestre das empresas abertas em bolsa têm demonstrado isso. As empresas estão demonstrando resultados muito fortes, muito melhores do que a expectativa que o mercado tinha anteriormente. E isso pode se repetir no primeiro trimestre, em função dessa queda do dólar, em função do aumento da entrada de capital estrangeiro no Brasil e também com esse ambiente de guerra, a gente pode ter os países emergentes como o Brasil, que é um grande exportador de commodities, a gente pode ter surpresas positivas. Para a renda variável, a gente tem um fluxo muito intenso de capital estrangeiro no Brasil. Os estrangeiros são responsáveis por 52% atualmente do volume negociado na nossa Bolsa de Valores. E com esse incremento de mais 6 bilhões de capital estrangeiro ao longo das primeiras semanas de 2022, isso tem feito com que a Bolsa Brasileira seja um dos destaques internacionais. Enquanto bolsas internacionais estão caindo, a Bolsa Brasileira subiu em janeiro e fevereiro. Né? A gente vai ver que a subida da Bolsa está muito concentrada em apenas 2 setores, mas não deixa de ser um resultado surpreendente, muito puxado pelos estrangeiros. Então, em 2015, a gente viu isso acontecer também no mercado brasileiro, quando houve a crise da Rússia, entrou muito capital que antes estava lá e veio para o mercado brasileiro. É um dinheiro muito especulativo, então, da mesma forma como entra muito rápido, ele pode sair muito rápido.
mas não parece ser essa a dinâmica atual. Por quê? Porque mesmo com o cenário eleitoral pela frente, com as incertezas que nós temos ainda para o ano de 2022 no Brasil, há uma predisposição do estrangeiro em investir no mercado brasileiro. E isso, posto, a gente pode estar vendo o investimento entrar e ficar por muito mais tempo, imaginando que pós-eleição, seja quem for o novo presidente, a gente deve ter uma agenda de reformas, uma agenda construtiva para o país, o que torna também o ambiente para investimento estrangeiro bastante favorável. O Ibovespa subiu em janeiro surpreendentemente 6,98% e agora em fevereiro terminou o mês com 0,89% de alta. Foi um mês extremamente volátil. A bolsa chegou a cair mais de 3,5% ao longo desse mês, mas voltou e fechou no positivo em quase 1%. O importante é ressaltar que os setores não estão subindo na mesma proporção. Então, o que tem feito a Bolsa de Valores subir é o índice financeiro, o setor financeiro, e o setor de utilidades básicas, onde principalmente as commodities são os destaques. Então, esses dois setores são setores onde o capital estrangeiro parece estar sendo direcionado para eles, e de tal forma que isso fez com que também a bolsa subisse, o Ibovespa, o índice Ibovespa subisse bastante, porque o índice Ibovespa tem nesses dois setores as suas maiores componentes. Então, só para dar uma ideia, a Vale representa 15% do índice Ibovespa. Então, se a Vale sobe, automaticamente o índice Ibovespa tende a subir, né? E aí, aliado à Vale, junta-se os bancos Itaú, Bradesco, Vale e Petrobras, são 4 ações que só elas representam aí mais de 50% do índice. Então, o índice Bovespa ele acaba sendo um indicador que distorce um pouco a realidade, porque se a gente olhar para os demais setores, o índice de materiais básicos praticamente no 0 a 0 ao longo de 2022, o índice de construção e o índice industrial estão negativos no ano de 2022, e o índice imobiliário, que tinha apresentado uma forte alta no mês de janeiro, já devolveu praticamente toda essa alta no mês de fevereiro. Então, basicamente, dois setores estão puxando o nosso Ibovespa para cima. Tá? Então, apesar da bolsa estar subindo, é uma subida bastante, vamos dizer assim, frágil, porque ela está muito concentrada em poucos papéis. Nesse quadro, né, mantendo a nossa tradição, eu monto sempre uma carteira com 5 ativos que tendem a ser melhor do que o Ibovespa no mês que a gente está trabalhando, com o intuito de orientar você principalmente sobre os setores que me parecem ser um melhor investimento para o mês. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de compra, e o objetivo é simplesmente atender aqueles clientes que são mais ligados à Bolsa de Valores e poder auxiliá-los de alguma forma com a nossa perspectiva de mercado. Então, nesse mês de fevereiro, a gente terminou a carteira que a gente montou foi pior do que a carteira do Ibovespa, mas ao longo do período que a gente vem fazendo esse trabalho, a gente está com um desempenho de 12% superior ao desempenho do Ibov no mesmo período. Tá bom? Então, a carteira montada para o mês de março tem uma concentração ainda no setor de mineração e petróleo, porque as commodities tendem a continuar bastante forte. O petróleo, com a guerra, automaticamente seus preços tendem a serem muito mais altos ainda. Então, o barril do petróleo que chegou a bater $100 o barril tende a subir ainda mais se essa guerra perdurar, né? Então, isso, consequentemente, puxa as ações do setor. Nesse mês, especificamente, a gente está colocando uma ação do setor de geração de energia elétrica. As elétricas, de uma forma geral, estão bastante descontadas no mercado brasileiro, e como a crise hídrica parece ter sido muito menor do que estávamos todos precificando, pode ser que esse setor ganhe força no próximo mês, agora no mês de março. Por fim, a Localweb é uma empresa a Localweb e a Natura foram empresas que foram muito descontadas ao longo dos últimos meses do ano passado, estão muito abaixo dos preços mínimos
de que os analistas acreditam e demonstrar algum tipo de força ao longo do mês de fevereiro que pode sinalizar uma reversão na tendência dessas empresas. Esse foi o panorama de mercado do mês de março de 2022. Qualquer sugestão, pode me mandar um e-mail ou um WhatsApp ou me telefonar. O importante é a gente criar mais esse canal de comunicação para que a gente possa transmitir a vocês toda a nossa expectativa para o mês, mas isso não é tudo. Eu espero que você possa também, caso tenha alguma dúvida ou tenha alguma necessidade de investimento ou queira fazer um novo aporte, que você converse comigo para que a gente possa escolher o melhor cenário para a sua carteira de uma forma customizada e bastante adequada ao seu perfil de investidor. Se você gostou desse vídeo também, compartilhe com seus amigos. Qualquer indicação sempre é muito bem-vinda.